Olá, tudo bom com você? Hoje o assunto é um assunto que eu gosto muito, porque eu acho que é o chá que eu mais indico para os meus pacientes e o chá que eu sempre ensino para os meus alunos. É o chá de cenoura, que é um tônico geral. Então, hoje eu quero, a pedido de uma aluna do meu curso, Jornada Integrativa Poder do Laser, que pediu para falar mais sobre o chá de cenoura. Eu preparei essa aula e essa aula também vai para os meus alunos na plataforma, tá bom? Então vamos falar sobre isso hoje. Mas antes, eu quero fazer um convite para você. Eu vou estar com o meu evento online e gratuito Semana da Laser Acupuntura Integrativa. Eu vou ensinar os primeiros passos para você perder o seu medo de trabalhar com laser e ter resultados efetivos com a laser acupuntura integrativa. E o evento é online, ele é gratuito, você só precisa se inscrever. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link de inscrição. Então já fica aqui meu convite para você, tá bom? Cenoura. Vamos falar um pouquinho de dietoterapia chinesa. Bom, a cenoura, gente, numa dietoterapia chinesa, vamos dar um passinho atrás. A gente estuda as características energéticas do alimento, né? Então a gente indica a determinado alimento porque ele vai trazer características energéticas que vão auxiliar no reequilíbrio do corpo do paciente. Então, vamos conhecer a natureza da cenoura. É uma natureza neutra. Que é essa natureza neutra? Não é só a cenoura que tem essa natureza. Vários alimentos vão ter. O arroz, por exemplo, tem a natureza neutra, o arroz branco. Então, a gente tem vários alimentos que têm essa natureza. E, como característica do alimento que tem essa natureza, ele vai harmonizar o sistema do paciente, estabilizar e trazer equilíbrio. Ele contém o equilíbrio das energias yin e yang, né? Então, isso na medicina chinesa, né? A gente é formado por essa polaridade de energia, yin e yang, né? Então, o alimento da natureza neutra contém esse equilíbrio, né? Então, você consumir esse alimento vai te trazer equilíbrio. Naquele que tiver faltando, ele vai completar, e aí, completando, né, essas energias, elas precisam estar em equilíbrio. Então, vai é, limitando aquela que também está sobressaindo, né? E uma natureza neutra, ela consegue auxiliar em qualquer desarmonia. Então, você tem uma deficiência de yin, você consegue trabalhar, você consegue trabalhar uma deficiência de sangue, você tem uma deficiência de qi, uma deficiência de yang, né? Então, consegue trabalhar em qualquer desarmonia, tá? E além disso, ela tem um sabor doce e levemente ácido. Que alimentos doces fazem com a gente? Tem um efeito de nutrir o corpo. Mas eu estou falando doce, eu não estou falando açúcar, tá? É uma natureza doce que vai trazer nutrição, tonificação. Os alimentos da terra, tem muitos alimentos da terra que têm esse sabor doce, né? Vai fortalecer Zang Fu. O que que é isso? São os órgãos e as vísceras, né? Então, a cenoura consegue equilibrar os 5 elementos, já que consegue trabalhar Zang Fu, né? Normaliza, alimentos doces normalizam a função primária do baço e do estômago, que é o quê? É, extrair a essência, né, dos alimentos, para conseguir tirar o guti dos alimentos, né, principalmente baço, mas o estômago também auxilia nessa digestão, nessa transformação, na decomposição dos alimentos, né? Então, ele tem um papel primordial de pegar os alimentos, os líquidos, né, e fazer essa primeira transformação de energia no nosso corpo, né? A partir daí, a raiz de tudo está ali no guti, né? Então, a raiz de um sangue de qualidade e de uma energia de qualidade está no elemento terra, trabalhando de forma adequada, né? Se o elemento terra está enfraquecido, acabou. A parte digestória não conseguindo extrair dos alimentos, que é da onde vem a nossa maior energia, né? Não é só os alimentos, o ar também, enfim, mas a gente precisa tirar isso dos alimentos. Se falta,
Se falta o primeiro elemento ali, terra, não está trabalhando direito, vai faltar energia, sangue, líquidos orgânicos para o corpo todo, né? E a cenoura tem um sabor levemente azedo ou ácido, né? O que é isso? Tonifica o elemento madeira. Quem está lá no elemento madeira? Fígado e vesícula biliar. E auxilia na eliminação da toxicidade, né? A gente sabe que o fígado ele tem um papel muito importante no detox, né? Então, a cenoura é um alimento bem completo. Aí, o cuidado que eu entrego aqui, né, é a questão do diabético, né? Principalmente o diabético que não controla, né, a diabetes dele. Por quê? Porque tem um sabor doce, então tem que estar, se você for passar para um paciente diabético, com cautela, que ele com, né, de preferência até com o apoio de nutricionista, né, para não é, levar algum pico né, de açúcar aí em excesso para esse paciente, tá? E aí, gente, olha só, chá é o suco, né? Quando eu falei desse chá, algumas pessoas me perguntaram, e o suco de cenoura? Certo, a gente está falando do mesmo alimento, cenoura. Claro que, né, a gente tem ali as propriedades do alimento, mas, gente, o chá, ele é diferente do suco. A extração é diferente, o calor vai fazer uma outra extração no alimento, né? Vai conseguir, trazer mais propriedades. Então, posso substituir o chá pelo suco? Não, a gente está falando do chá. Chá, né, ele é mais potente. Mas não estou dizendo que se o paciente gosta também de tomar um suco, toma seu suco de cenoura. Mas o chá ele vai ter um papel terapêutico, né? Então, ele vai ter outras características ali que o suco não tem, né? Então, qual é a indicação para você passar esse chá? Um tônico geral, né? O paciente ele está sem energia, paciente tá com falta de apetite, não está dormindo bem. Eu gosto, inclusive, como ele é um chá que equilibra os 5 elementos e promove o equilíbrio geral do corpo, às vezes o padrão, você percebe, o padrão do paciente é um padrão de deficiência do yin. Eu poderia passar um chá de gergelim preto. Antes de passar o chá de gergelim preto, eu gosto de passar o chá de cenoura, porque eu gosto de equilibrar. Às vezes, nesse equilíbrio, não é tão profunda essa deficiência de yin, nesse equilíbrio a gente consegue restabelecer a energia, né? E muitas vezes, quando você vai tonificar ou yin ou yang, tem que ficar muito atento, tem que acompanhar esse paciente, porque se você começa a tonificar, né, o yin do paciente, e esse paciente some e continua tomando esse chá de gergelim preto, né, e perde o controle, você pode acabar levando muito yin para o paciente e daqui a pouco ele vai começar depauperar o yang, né? Um estava acabando, aí daqui a pouco melhora o yin, daqui a pouco quem está prejudicado é o yang. Então, por isso que eu gosto de ir no chá de cenoura, porque ele é bem equilibrador, né? E os resultados são muito bons. Os pacientes trazem um retorno muito bom. Paciente com mais energia, apetite regulado, disposição, vitalidade, melhor sono. Teve uma paciente minha que falou: eu nunca tive com tanta energia. Eu passei já para paciente idoso, se sente bem, passa a comer melhor, tá? Então, os resultados são muito bons. Os alunos trazem também os feedbacks deles próprios e dos pacientes que eles passam, né? Então, eu acho que é bem interessante, né, você experimentar também, né, para conhecer. E vamos ver, o que que equilibra os 5 elementos? Falando daquela natureza neutra e do sabor, né? O sabor doce e levemente ácido. A terra, o elemento terra, que a gente tem baço, pâncreas e estômago. A cenoura é naturalmente doce, e então, se ela tem o sabor doce, né, ela vai tonificar o baço e o estômago, né? Que doce é o sabor do elemento terra. E fortalece a digestão e a produção de Qi, e não só Qi, desculpa, sangue também, né? Madeira, o fígado, a gente tem lá o fígado e a vesícula biliar. O que que a gente tem? Como a cenoura também tem esse sabor levemente ácido, né?
ele tem uma ação desintoxicante, então ajuda a mover o chi do fígado, evitando estagnação e melhorando o fluxo de energia no corpo. A gente também sabe que o corpo funciona por meio da energia dele, né? Então, todas as energias precisam estar circulando bem. Se começou a estagnar, traz problema para o corpo. Então, uma madeira funcionando bem, né? Planeando essa energia para o resto do corpo, né? A madeira que espalha essa energia. Então, a madeira funcionando bem, a energia está circulando bem também, né? Bom, a gente tem aí também o fogo, né? Que a gente tem quem? Coração e intestino delgado. A cor alaranjada remete ao elemento fogo. Então, a gente sabe também que as cores dos elementos, desculpa, a cor dos alimentos vão nutrir os elementos, né? Então, a cor alaranjada remete ao elemento fogo. E a cenoura, sendo levemente yang, pode ajudar a nutrir o coração e dar vitalidade para esse coração, né? Metal. Bom, o pulmão e o intestino grosso, eles formam ali o metal, né? E como a cenoura vai auxiliar, né, esse elemento? Ela tem um efeito umidificante para ajudar a lubrificar o pulmão e o intestino grosso, né? Então, o pulmão não pode estar ressecado. E o intestino grosso ressecado vai trazer constipação para esse paciente. Então, é um elemento que precisa estar bem lubrificado, né? E a água, né? No elemento água, a gente tem o rins e a bexiga. Cenoura vai ter nutrientes que fortalecem os rins indiretamente, auxiliando na reserva da essência e na hidratação dos tecidos, porque a gente sabe que a água ali, né, é, nesse eixo da água, a gente precisa, né, nutrir rim, nutrir bexiga, para que os tecidos, né, e todo o corpo ali possa ser beneficiado, né, com a hidratação, né? E a nossa essência fica guardada onde? Nos rins, né? Então, por isso que as pessoas se sentem com mais vitalidade quando tomam esse chá, beleza? Chá de cenoura. Então, qual é a receita, né? Uma cenoura pequena ou média, porque às vezes é difícil achar uma cenoura, às vezes no mercado encontra cenouras muito grandes, então tenta pegar uma cenoura pequena, média, né? Eu não, quando você vai no mercado normal, que não tem os alimentos orgânicos, eu busco os alimentos menores, as verduras, as frutas, tudo menor, e não aquele bombadão, né? Porque eu procuro aquele que recebeu menos veneno, né? Se você não consome orgânico. Então, assim, como eu não consumo sempre orgânico, quando eu não consumo, eu procuro os alimentos. Aquele estragadinho, aquele mais. Não é podre, mas aquele estragadinho. Se o bicho tá ali, tá perto, né? Uma vez eu fiz um curso com o médico que ele falava: se a mosquinha tá ali, é porque ele não tem veneno, né? Claro que você não vai pegar o alimento podre, mas às vezes tem um machucadinho que não é nada demais. Eu prefiro esse do que um alimento todo, né? Que parece assim, que foi produzido, sabe? Então, é isso, tá? É só uma dica para quem não consome orgânico, tá bom? Então, uma cenoura pequena ou média, ralada ou picada. Por quê? Quanto, né, maior você aumentar a superfície de contato com a água, melhor vai ser a extração. Então, assim, não corta a cenoura inteira ou pedaços muito grossos, assim, grosseiros, na verdade, porque para poder extrair mais, né, as propriedades da cenoura. E você vai pegar 400 ml de água. Nossa, Fê, mas é muita água, quase meio litro. Por quê? Você vai fazer pelo método de decocção, que é o quê? Você vai misturar a água já com a cenoura de cara e vai acender o seu fogão. Quando começar a ferver, você vai apertar o seu cronômetro e vai marcar 10 minutos, ou seja, ele vai ficar 10 minutos fervendo. Aí, em 10 minutos fervendo, a água vai evaporar e vai reduzir. Quando você tirar o seu chá, depois de 10 minutos fervendo, vai ter só uma caneca, tá bom? Então, após o tempo, você vai desligar, vai coar, pode aproveitar sua cenoura, colocar na comida e esfriar. E aí, gente, você pode tomar morno, que nem você toma seu cafezinho, seu chá, né? Aí você vai falar: "Ah, eu gosto de café quente". Não, quando eu falo morno é que não vai queimar sua boca, né? Então, assim, que dê para, né? Tem gente que vai tomar esse chá com chá, né? É quentinho, mas ali, né? Sem te machucar. Ou você pode também preparar e, Fê, dá trabalho.
prepare, você pode deixar em temperatura ambiente e tomar em outro horário, tá? Não tem problema. Se você for passar de um dia para o outro, aí coloca na geladeira e no outro dia tira para não tomar gelado, porque o gelado não é bom, tá? Para o baço, para o estômago. Eu, particularmente, não gosto de deixar de um dia para o outro, tá? Mas temperatura ambiente eu tomo. E aí você não adoça chá terapêutico, né? Pensa que isso é um remédio, tá bom? E como é que você pode fazer? Você pode passar 30 dias para o paciente, depois há um intervalo de 14 dias, depois, se precisar, você coloca mais um ciclo de 30 dias. Isso daí pode ser num tempo menor. Você está restabelecendo a energia do paciente, o paciente estava desvitalizado, e às vezes 30 dias já está bem, bastante energia, pronto. Tomou 30 dias, não precisa repetir, né? Esse intervalo é só se você for ampliar esse tempo, tá bom? É isso, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Aplique esse chá em você, aplique é ótimo, né? Teste esse chá em você, experimente esse chá, porque ele é um chá terapêutico que, combinado com a laser acupuntura, com o ILIB, com a laser terapia, isso faz diferença na vida do paciente. Às vezes é aquela energia que ele precisava, vai vir por um alimento, tá? Então, por isso que é a laser acupuntura integrativa, tá? Porque a gente olha com esse olhar, né, mais amplo. Então, por isso eu estou aqui reforçando meu convite, Semana da Laser Acupuntura Integrativa. Vai ser um evento online, gratuito, você só precisa se inscrever, não precisa ficar com receio de colocar seus dados. O formulário de inscrição, você só precisa colocar o seu e-mail, porque você vai receber ali um link para terminar a inscrição, e o seu telefone, porque você vai entrar no grupo de WhatsApp, porque o evento ele é mandado pelo link no grupo, tá bom? É por isso. Depois, eh, você tem ali o acesso ao grupo, vai ter, possibilidade de tirar dúvida comigo no grupo, tá? Então é bem interessante você estar no grupo, tá bom? E fica o convite aqui para você estar nas redes sociais comigo, Instagram, @fepradines, YouTube Fernanda Pradines Laser Acupuntura Integrativa. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative as notificações, e o Facebook, Fernanda Pradines, tá? Queria agradecer seu tempo, sua atenção e até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo.